Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, certamente por aí já fim àquele aparente concordância entre nós. Sr. Ministro, eu por acaso não tinha colocado em primeira prioridade algumas questões que aqui já foram trazidas, mas dada a sua importância eu voltarei a elas e agradecendo inclusivamente ao Sr. Deputado Ferreira Gomes as notas que aqui nos trouxe pela importância e até pela forma como as sistematizou. Para nós nunca houve nenhum engano sobre quais seriam os objetivos do processo de Bolonha e, aliás, eles hoje estão à vista mais do que nunca. E bem pode o Sr. Secretário de Estado tentar ludibriar-nos dizendo que os salários dos licenciados estão acima dos salários da generalidade dos não licenciados, o que não contraria em nada o facto do salário do licenciado estar a degradar-se. E essa é uma evidência. E essa, julgo eu, não quero estar a abusar, obviamente, da intervenção e dos dados que o Sr. Deputado Ferreira Gomes aqui nos trouxe, mas julgo eu ser a lição essencial a tirar, é que a retribuição do trabalho do licenciado, depois de Bolonha, se degrada acentuadamente. E, aliás, estamos convencidos de que isso não será um fenómeno português, que esse será um fenómeno transnacional, muito provavelmente à escala de todos os países que optaram pela degradação da qualidade do ensino superior através da aplicação do famigerado processo de Bolonha. Porque não podia ser de outra forma, tendo em conta que a formação é parte integrante do valor salarial, do valor do nosso trabalho. E se atacamos a formação, forçosamente atacamos a retribuição salarial. Sr. Ministro, eu gostava já agora que pudesse também sobre esta matéria refletir sobre os vencimentos e os salários do licenciado quando comparados com o licenciado pré-Bolonha e não com os outros e os não licenciados atuais. Foram aqui já colocadas diversas questões, eu queria colocar ao Sr. Ministro algumas que se prendem com a utilização dos bolseiros. Uma primeira, a utilização dos bolseiros, ou seja, a utilização da figura do bolseiro para dar cobertura à contratação de mão de obra precária e sem responsabilidade por parte do Estado. Em jeito de nota introdutória, aproveito para lhe recolocar a questão sobre os bolseiros do ITN. Aliás, o Sr. Ministro tinha dito que iria resolver de imediato essa questão, eles continuam a não usufruir sequer do preço no refeitório, na cantina do ITN, do preço para trabalhadores e continuam a ter ter acesso apenas à senha de visitante. Mas sobre os bolseiros de investigação científica, o Sr. Ministro acabou de nos dar aqui uma novidade que é um pouco distinta, para melhor, se assim vier a verificar-se, das linhas simples que informam o programa do Governo, ou pelo menos aprofundou mais. E esperemos que seja uma intenção que se venha, de facto, a materializar. Porque aquilo que diz o programa do Governo é que o Ministério está disponível para integrar no regime geral da Segurança Social os doutorados, portanto aqueles que estejam já doutorados, incluindo os bolseiros. Mas não diz que isso altera a sua condição de bolseiros, e isso levanta-nos as maiores preocupações. Aliás, já tivemos a oportunidade de trocar algumas opiniões sobre isto numa outra reunião. Levanta-nos preocupações porque, por um lado, o Governo reconhece que aos bolseiros deve ser assegurado o acesso ao regime de segurança social, ao regime geral da segurança social. Mas, por outro lado, não reconhece a necessidade de estabelecimento de um vínculo laboral. E gostava de deixar muito claro a pergunta, se isto significa, porque agora de certa forma fiquei com uma outra ideia, se isto significa que o Ministério está disponível para pôr mesmo fim à utilização da figura do bolseiro para recrutamento de recursos humanos altamente qualificados no sistema científico e tecnológico nacional e passar a utilizar a figura do contrato de trabalho. Mesmo que, portanto, e o Sr. Ministro sabe das discordâncias ou críticas que temos ao 2007 e ao 2008 em função de alguma instabilidade que ainda assim resulta desses programas, eles são, sem dúvida, melhores do que a figura do bolseiro. Se há ou não a intenção, a pergunta é esta: o que o Sr. Ministro quer é colocar bolseiros no regime geral da Segurança Social, ou é acabar com a figura do bolseiro e integrá-los, isso sim, ao abrigo de um contrato de trabalho no regime de Segurança Social? Porque é altamente hipócrita nós entendermos que um bolseiro desempenha funções de tal forma
que justificam a sua inserção no regime geral da Segurança Social, que é reservado aos trabalhadores por conta de outrem, mas no que toca ao seu vínculo laboral não reconhecemos. Então reconhecemos para umas coisas, Sr. Ministro, da nossa parte, entendemos que devemos reconhecer para todas. E já agora também perguntar-lhe se não estaria disponível o Governo para estudar uma solução como a que o PCP propõe, da possibilidade, independentemente de poder ser, obviamente, não ipsis verbis a que o PCP propõe, mas uma possibilidade de se chegar a um regime misto de bolsa em função do tempo que é despendido para a obtenção do grau e contrato laboral em função do tempo que é despendido para a produção de trabalho científico.